um outro ponto muito importante da Venezuela, branco assim, só que Mas no rindo, final né, das então. contas, eles não filmaram nada na Venezuela. Deixar com o Pedro. A gente acabou conseguindo, mas depois você vai ver isso no vídeo, a maneira como a gente conseguiu gravar. Mas, enfim, tipo, a gente conseguiu ter algumas imagens lá depois. A gente entrou na Venezuela, gravou, deu tudo certo. Se ele entrar na Venezuela, depois de vocês assinarem o negócio de proibição de entrar na Venezuela? Só pra eu entender. Tá, quem cala consente. Sim, mas assim, cara, tipo, o que acontece, mano? Isso é uma parada importante Você pra sabe que galera. gente morreu na Coreia do Norte por muito menos, né? Mas a Coreia do Norte é muito pior do que a Venezuela. Eu tenho um amigo meu, o Leonardo, Leonardo também, meu xará, que ele entrou Mas ele entrou legalmente, ele cumpriu... Se você entra legalmente na Coreia do Norte, é de boa. Mas teve um cara lá que entrou legalmente, parece que ele roubou uma placa. A gente é viciado em Coreia do Norte também, é um próximo destino que a gente tem. É o próximo lugar que a gente vai. E a gente viu isso. A gente viu exatamente o que Não roubem placa lá, tá? Não. O que aconteceu com esse cara da placa? Só, tipo, um adendo aqui. Ele tava no hotel, que é o hotel onde, em geral, os turistas ficam. Sim. E era ano novo. E aí, o cara tava doidão, decidiu pegar o elevador, subiu alguns andares, entrou num lugar que tinha uma porra de um quadro do Kim Jong-un e ele tentou roubar o quadro, mano. E esse hotel parece que tem câmera em todo lugar. Porra, E outra coisa, não fique bêbado na Coreia do Norte. Não fique já é uma bêbado dica na Coreia do Norte, legal. né? Porra, obviamente. Esse é o primeiro passo pra você não... Aí ele ficou morto, né? Tipo, acabou que ele partiu, né? E ele era americano também. Pra gente que é brasileiro é mais tranquilo, porque tem embaixada brasileira na Coreia do Norte, isso então... é super importante, cara. Sempre veja se o país que você está indo tem embaixada brasileira. Isso é muito... Isso E te o dá brasileiro, via de regra, assim, não tem país que tem raiva, tirando a Argentina, né? E pior que a gente fala, mas os argentinos também não tem raiva. Não, fica ganhando pra gente. Assim, tô nem aí. Mas você ser americano é problemático. Eu sou da época, vocês são novinhos, mas eu sou da época que quando nas Olimpíadas, esse pós-92, a seleção americana, sempre que entrava pro jogo, era vaiada pelo resto do mundo. Caraca. Vocês não pegaram essa época. Não. Nem sabem dessa história. Isso foi meio também por causa da Eco 92, que eles se recusaram a participar, o Bill Clinton na época, então ficaram tipo como vilão do mundo. São os caras que não querem salvar a natureza. Então, tudo uma palhaçada também. Cara, mas voltando aqui pro assunto da Venezuela, uma coisa que eu acho que é importante falar aqui pra galera é, assim, a visão realmente do povo venezuelano. A gente pôde ter o prazer de conversar com muita gente lá que era venezuelana, tanto em Cúcuta, principalmente em Cúcuta, né, que tem muita gente que vai pra lá. E, cara, a gente trocou uma ideia real, assim, com o pessoal. Cara, o venezuelano, galera, ele não tá ali, assim, tipo, aplaudindo o Trump. Tipo, caraca, porra, que bom que o Trump veio. Gente, todo mundo sabe que o Trump não quer salvar a liberdade de ninguém. O venezuelano sabe, galera, que o Trump não está lá pra defender a democracia. Óbvio. Eles sabem disso. Eles sabem que ele vai lá por... principalmente dois motivos. Petróleo e para tentar combater o narcotráfico, que obviamente está impactando ali nos Estados Unidos também. Mas o povo venezuelano tá feliz com isso. Tá. A maioria das pessoas que a gente conversou, cara, assim, não é que eles estão, cara, contentes. Eles falam assim, cara, eu acho que as coisas vão melhorar. Eu tô otimista. Até porque piorar tá difícil. Piorar tá difícil. Eu tô otimista. Mas assim, o povo venezuelano, ele é simpático ao povo brasileiro? Quando você chega lá com o brasileiro, eles gostam... Eles adoram a gente. Eu vou te falar uma coisa. Eu fiquei impressionado, porque, assim, eu sabia que existe assim, um preconceito, tá, galera? Muito grande na América do Sul com os venezuelanos, principalmente por conta da imigração em massa que aconteceu por conta desde 2010, mais ou menos, 2012 ali que começou essa imigração em massa, né? Depois da morte do Hugo Chávez ali, quando entrou Maduro, que aí o petróleo começou a cair, a inflação começou a subir muito lá. E, cara, assim, eu tenho amigos meus que moram no Chile, né? Eu morei na Espanha, então fiz muitos amigos meus que moram no Chile, a gente morava junto lá e tal. E foram muitos venezuelanos lá pro Chile. Só que não vai o venezuelano, que é o trabalhador, sabe? Vai, tipo, o venezuelano que é, cara, bandido, que o cara tá lá pra, tipo, realmente traficar, matar, estuprar, sequestrar. Então, o Chile, que é um país extremamente seguro, começou a ver homicídio na cidade de Santiago, que não é uma coisa comum. E esses meus amigos falam, cara, tipo assim, porra, que lá os chilenos, eles têm um pouquinho de preconceito contra os peruanos, né, em geral, porque tem tinha muita imigração peruana pra lá. Eles falam, cara, tipo assim... E eles tocam também flauta peruana lá no Chile, não? No Chile... Ou eles estão aqui no Brasil? Acho que sim. Sim. Os peruanos? Sim, ele tem esse meme lá também que eles falam. Mas até nos Estados Unidos tem. Até nos South Park tem um episódio sobre isso. Mano, South Park tem exatamente um episódio disso. E, assim, esses meus amigos chilenos, eles falavam, cara, assim, tipo, que saudade dos imigrantes peruanos. Tipo, a gente era feliz e não sabia. Eu não sabia. Eles falavam isso, porque, cara, eles falam que os imigrantes venezuelanos, cara, fizeram uma desgraça lá no país. Obviamente que não são todos. Claro. Mas é aquela coisa, a minoria, quando ela é barulhenta, cara, ela acaba respondendo pela maioria. Obviamente que a maioria dos venezuelanos são pessoas de bem,
que estão querendo buscar um lugar melhor, uma vida melhor em outro país. Eles estão tentando sair da miséria. E foi isso que a gente viu. A gente viu, cara, pessoas de bem que poderiam, assim, facilmente querer tirar dinheiro da gente, que na verdade, assim, cara, a gente fala, cara, toma aqui $20. Não, pô, por isso aqui eu te cobro 12. Eu falei, irmão, tu tá aqui, toma $20, cara. Pô, tu tá me levando pra tudo que é lugar, mano. Toma $20. Também tava sobrando dólar pra vocês lá, tô vendo, né? Não, cara, não é isso. Mas é porque, tipo assim, pô, tipo assim, a gente... Lógico, os caras... compadeceu com a galera lá, sabe? Quando você vê a situação deles, é triste de fato. Sim, eles não querem tirar dinheiro. Eles querem cobrar o justo, né? E quando você vê, eu até acho... Não quero entrar em questão política nem nada, pelo amor de Deus, nem pra comprometer ninguém. Mas, assim, a gente sempre vê a tragédia que é o socialismo sempre que entra em qualquer país. Sim. Então, você vê, por exemplo... Eu lembro da época de quando tinha jogo de vôlei das cubanas com o Brasil. Tinha uma rivalidade, acho que você também não é da época de vocês, tinha uma rivalidade muito grande do vôlei feminino brasileiro e cubano, a ponto de sair porrada, tá? Entre as mulheres. Mas quando não tinha porrada, as jogadoras femininas de vôlei feminino, elas contaram, depois relataram, que quando eles se encontravam em Olimpíadas e tal, elas davam shampoo para as jogadoras do Cuba, porque eles não tinham shampoo. Eles não tinham acesso a shampoo. Então elas levavam lá, tinha o shampoo delas, tal, tipo, elas davam, não, pode ficar. E dava shampoo e era ouro pras mulheres de lá, né? Ter um shampoo. Sim. Sei lá, pra gente, você, tô vendo que é meio fresco o cabelo. Mas se eu lavar com sabão de coco, fica a mesma coisa. Mas pra uma mulher, né, tem o cabelo comprido e tal, é um negócio... E pra gente é uma coisa tão trivial, né, cara? Shampoo, sabe? Tipo assim, pô, shampoo, vou ali na farmácia com shampoo. Pros caras não tem isso. Vocês assistiram... Bom, vocês são cineastas, vocês assistiram. Eu acho um filme muito bom, que é o Livro de Eli. Pô, sim, muito bom. É um livro muito bom. Aqui tem umas sacadas muito boas, né? Muito boas. E tem é o Samuel Jackson, né? Que faz o filme. E tem uma hora que ele fala uma coisa que eu acho muito legal. Que uma moça pergunta, pô, são poucas pessoas que tinham idade de antes do acontecimento, da guerra, né? Sim. Porque a maioria morreu pelos problemas, inclusive, da própria guerra. Então eram poucos. E aí uma moça jovem pergunta, pô, você viveu antes? Ela vivia. Como que era antes? Aí tem uma coisa que ele fala que eu acho muito legal. Era assim, a gente tinha mais do que precisava, ele falava. E a gente jogava fora coisas pelas quais as pessoas matariam hoje. E é uma coisa, é muito forte isso, né? Que o cara fala assim, e a gente também faz isso. A gente joga coisas fora hoje que o venezuelano lá, ele tipo... Papel higiênico. Sairia na porrada com alguém por causa disso. Papel higiênico. Cara, qual que foi o problema na Venezuela, assim? Principalmente essa questão da hiperinflação. Até o governo do Hugo Chávez, né? Por mais que ele tenha feito, tipo, a gente sabe, né? Ele pegou toda a infraestrutura americana que as empresas americanas colocaram ali de estações de petróleo e nacionalizou. Cuba fez o mesmo, né? Cuba, na época da Revolução, de 59, vamos voltar, então, tipo assim, acho que é legal contextualizar pra galera qual é a história da Venezuela, né? Tipo assim, contextualizar a história da Venezuela. Cara, a Venezuela, ela foi descoberta, vou botar entre aspas, tá? Pelos espanhóis em 1498, assim, alguma coisa assim. E Venezuela é... Pequena Veneza. Pequena Veneza. Isso. Porque quando os espanhóis chegaram lá, eles viram os indígenas em palafitas. E acabaram lembrando, caramba, parece Veneza, porque Veneza a galera vivia nos palafitas em cima do rio, né? Eu não conhecia muito bem Veneza, mas tudo bem. Tudo bem. Por isso que era Pequena Veneza, né? Mas tudo bem. E, cara, durante 300 anos da história do país, né, que foi, na época, era colônia, era chocolate, cacau, né, principalmente. A economia era cacau, gado e agricultura. Basicamente isso. Quando chegou mais ou menos ali os anos, acho que foi 1811 mais ou menos, teve o Simão Bolívar, né, que fez várias independências aqui na América do Sul, e fez a Gran Colômbia, que era Venezuela, Colômbia e, se eu não me engano, Panamá também junto. E ele fez a independência desses 3 países, que era a Gran Colômbia. E é legal ele fazer a independência, mas manter o nome do europeu, né? Isso que é legal. Colombo, né? Ele podia ter tirado, né? Podia ter tirado. Caraca, verdade. Ele manteve o nome do europeu. E aí, tipo, alguns anos depois, a Venezuela se emancipou da Gran Colômbia e se tornou, né, tipo, a Venezuela como, né, hoje em dia a Venezuela. Só que ela só foi descobrir petróleo, de fato, no final do século acho que foi, cara, 1870, alguma coisa assim. Foi uma cidade em Táchira, que é a região próxima da onde a gente estava. Acho que até a região que a gente estava era Táchira, aquela região ali de San Antônio. Eles descobriram um poço de petróleo lá. Era um poço de petróleo pequeno. Coisa assim, artesanal mesmo, que foram, sei lá, tipo, camponeses que descobriram. Até porque não tinha nem tanto uso ainda na época para petróleo. Não tinha tanto uso. Isso. Só que
acontecia alguns fenômenos ali no território venezuelano que já indicavam que era um território rico em petróleo. Por exemplo, o que eles chamam de baías, né? Baías não, lagos de asfalto. Que é o petróleo literalmente jorrar do subsolo sem nenhum tipo de intervenção humana. Tipo, literalmente você começa a ter petróleo jorrando e se tornando asfalto, transformando asfalto, assim. Os indígenas meio que viviam em regiões que tinham isso. E só em 1914, que foi onde uma empresa chamada, tipo, acho que era uma empresa americana, não sei exatamente de onde que era, começou a fazer exploração lá de petróleo. E 2 anos depois, num poço chamado Barroso II, aconteceu, de fato, a primeira perfuração que eles viram que a Venezuela ia ser, tipo, um país rico em petróleo. Porque eles furaram o poço e começou a fazer blowout, né? Jorrar petróleo por dias. Eles falam, cara, aqui tem petróleo pra caralho. Sim. E aí ele começou, tipo, a galera a ficar de olho na Venezuela. Mas naquela época, ninguém sabia que a Venezuela tinha a maior reserva de petróleo do mundo. Ninguém sabia isso. Isso foi descobrir agora, no início desse século de agora. Então, assim, por muito tempo a Venezuela foi considerada um país com muito petróleo, mas ninguém sabia que ia ser um país que tem mais reserva de petróleo que a Arábia Saudita. Durante muito tempo, a Venezuela foi um país rico. Tem uma estatística importante de se dizer que depois da Segunda Guerra Mundial, até mais ou menos o final dos anos 70, a Venezuela tinha 80% do PIB per capita dos Estados Unidos. Algo que, pra gente que é sul-americano, é impressionante, absurdo. Que ano foi isso, perdão? Entre o final da Segunda Guerra Mundial até o final dos anos 70. Tá. É o período, se eu não me engano, que os Estados Unidos passa a Inglaterra de PIB, que é o maior PIB, que era o maior PIB do mundo. Exatamente. Né? Se eu não me engano, é esse período. A Venezuela era muito rica, assim, nesse período. Muito rica. Só que aconteceu o choque do petróleo. Né? Tá, importante dizer. Em 1976, se eu não me engano, foi 75 eles decretaram essa lei. Em 76 que foi, de fato, posta em prática. Que teve a nacionalização do petróleo. O que significou essa nacionalização do petróleo? Antigamente, como é que funcionava a exploração de petróleo na Venezuela? Eles davam concessão para empresas, né, tipo, americanas, de outros países, para eles poderem, né, enfim, explorar o petróleo no solo venezuelano. Em 1975, essas concessões acabaram, né, e algumas ainda estavam em vigor, mas todos foram pagos realmente. O governo pagou, cara, a gente tem mais esses anos, mas a gente está te pagando a concessão, tipo assim, a gente não quer mais te dar concessão para isso, o petróleo vai ser venezuelano. E aí, nesse momento, era, cara, tanto a exploração, quanto o petróleo, quanto a decisão do que vai ser produzido. Isso é importante. A decisão da produção de barris de petróleo no país era também agora do Estado, que antigamente não era. As empresas privadas decidiam. Durante um bom tempo isso ficou acontecendo, até os anos 90, mais ou menos. Só que entre o período dos anos 70 e os anos 90 aconteceu o choque do petróleo. E a economia da Venezuela, ela era 100% dependente de petróleo. Ainda é, hoje em dia. Sim. 100% dependente de petróleo. Então, nos anos 80, começou a iniciar um período de crise na Venezuela, porque, cara, tipo assim, eles dependiam do petróleo para sobreviver. Basicamente era isso. Se você me permitir só um adendo, mas isso que é uma coisa importante. Eu não gosto do Donald Trump, tá? Conheço a história dele, sei das palhaçadas que ele fez para ser o cara bilionário que ele é, né? Mas a importância de você levar um país também, ter um olhar para um país, um olhar de empresa. Porque o cara que faz o modelo de negócio básico, o cara que faz um business model canvas básico da Venezuela, ele sabe, a gente tá ferrado. Sim. Né? Claro. Que é o que o Donald Trump fez com os Estados Unidos e por isso que ele quer tanto terras raras. O cara fez um modelo de negócio e falou, a China ferra a gente a hora que eles quiserem. Né? Então, você não ter esse olhar sobre o país, que a gente não tem, tá? Que o Brasil não tem. Não tem. Você não ter esse olhar sobre o país é uma estupidez. E é um dos motivos que levou, claro, o principal motivo é o socialismo, mas um dos principais motivos que levou à tragédia venezuelana. Você tem que olhar o país também como empresa. Não é tratar cidadão como funcionário, não é isso. Mas fazer um modelo de negócio, somos dependentes disso, daquilo. Se acontecer isso, aquilo, e aí? O que a gente faz? Tem um planejamento estratégico. O mínimo, né? Então, o mínimo. É perfeito, desculpa. Não, ótima inclusão aqui. Então, assim, ali nos anos 90, eles mudaram, não é que eles mudaram a lei, mas a jurisprudência teve uma interpretação diferente da lei. Então, eles fizeram o que eles chamam de apertura. Eles começaram a abrir para que empresas estrangeiras pudessem explorar o petróleo, né, e participar dos lucros ali. O petróleo continuava sendo venezuelano, a decisão da quantidade de barris para serem produzidos continuava sendo do governo da Venezuela, só que a exploração, por conta da tecnologia, obviamente, das empresas, eles acabaram concedendo para essas outras empresas poderem participar dessa exploração e ganharem royalties também com isso. E durante um tempo isso funcionou, né? Tipo assim, se a gente for pegar ali, cara, teve uma época ali que a Venezuela continuou
exportando petróleo, funcionando bem. Até que entrou ali teve algumas crises políticas, obviamente. Entrou o Hugo Chávez ali, acho que foi o quê? 1998, 2000, mais ou menos? Ele entra, acho que em 99 ele toma posse, 99, se eu não me engano, né? 99. Ele entrou e ele ficou até 2013, né? Só que em 2007, ele fez a renacionalização de toda a infraestrutura que essas empresas tinham colocado no país. Então ele falou, cara, expulsou a galera de lá. Falou, acho que só a Chevron ainda tem alguma concessão para atuar lá, não tenho certeza, mas se não me engano tem. Mas expulsou as empresas de lá, falou, agora isso é nosso. E que isso, obviamente, quem é americano, né? O governo americano falou assim, cara, ó, esses caras aqui estão indo contra as minhas empresas, contra o meu estado. Claro. Então isso já colocou os Estados Unidos contra a Venezuela numa situação meio chata ali, né? Já comecei. Só que até 2013, com o petróleo nas alturas, a gente sabe muito bem isso aqui no Brasil, né? A gente viu anos muito bons até 2013. Podia acontecer. Você conseguia viver a tua economia com um barril de petróleo a $100. Só que depois que começou a ter crise no petróleo novamente, o que aconteceu? Cara, hiperinflação absurda, porque acaba entrando menos dólar dentro da economia, né? Eles não conseguem exportar. Um outro ponto muito importante da Venezuela é que lá o câmbio é muito controlado. Então, assim, não é todo mundo que tem acesso a dólares. Então, se você é um cara que quer importar um produto, para vender no teu país, você não consegue, porque você não tem acesso a dólar para você poder comprar o produto lá. E é por isso que o papel higiênico é caro na Venezuela, porque não tem produção local, e ele não consegue exportar porque não tem dólar. Entendeu? Esse é o motivo pelo qual você não consegue ter papel higiênico lá. Não é porque os Estados Unidos fez um embargo ali, não tá vendendo. A história do embargo. Entendeu? Tipo, tem, obviamente, que os embargos dos Estados Unidos do petróleo venezuelano, isso impacta. Mas não é a causa raiz do problema. Sim. Não é a causa raiz do problema. E o que a Venezuela começou a fazer? Cara, o governo começou a fazer o que todo governo faz, que é imprimir dinheiro para pagar as dívidas e vai imprimindo, vai imprimindo. E, cara, se eu não me engano, na história recente do mundo, não existe nenhum caso de um país que teve uma hiperinflação tão alta quanto a Venezuela em um momento de não guerra. Eu lembro que chegou a dar 1 milhão, né, por cento, Mano, né? Uma coisa assim absurda. Bizarro. É realmente a maior da história do mundo. Sim. Se todo mundo usasse Bitcoin, isso não aconteceria. Isso não aconteceria. Né? Isso não aconteceria. Sim. Já fica a lição aí. Fica uma lição boa pra vocês aí. Entendi. Mas enfim, e aí foi isso. Acho que a partir de 2019 que eles começaram a dar uma flexibilizada nessa questão do câmbio e começou a melhorar um pouco a situação. Cara, sabe uma coisa que me impressionou lá? Conversando com os locais, eles gostam do Hugo Chávez, né? Cara, muita gente lá gosta do Chávez. Via de regra, a pessoa, o cidadão comum, ele não entende o que está acontecendo. Ele tá vendo se ele tá conseguindo comprar comida ou não. Assim, mas quando eu cheguei lá, eu pensei que era... Eu achei que eles iam odiar o Chávez. Odiado. Eu também tinha essa visão. Assim, minha Sim, visão. Claro. Eu chegar lá, o que você acha do Chaves? Pessoal, adoro, amo ele, não sei o que. Nem todos, tá? Mas assim, mas uma boa parte. Claro. Agora o Maduro, assim, 90% odeia o cara. Todo mundo odeia o Maduro, cara. Ele até tem uma galerinha que apoia ele. Mas quem a gente conversou, cara, assim... Não vi ninguém gostando. Então, mas eu tenho esperançosos, né? Um exemplo que eu uso sobre a visão que o cidadão tem sobre o dirigente, né, do país, o presidente, que quer que seja. Eu imagino o seguinte, que você trabalhou muito a sua vida e você já juntou uma boa grana, tá? Você tem bastante grana guardada no banco. E eu falo, não, agora eu vou administrar o seu dinheiro, tá? Aí você gasta, sei lá, 10 mil por mês, eu começo a gastar 50. Só que eu gasto 25 com você e 25 comigo. Só que você gastava 10 e agora eu gasto 25 e eu começo a comprar viagens pra você, trocar o seu carro e não sei o quê. Só que eu tô esvaziando as suas reservas e grande parte eu tô pegando pra mim. Mas eu começo a te pôr em festas, arrumar mulheres, não sei o quê. Sua vida fica maravilhosa. Só que todo aquele seu recurso que você juntou, ele tá indo pro buraco. Aí imagina que chega um cara, uma outra pessoa, né? E intervém, alguém da sua família. Não, peraí. Olha, tô vendo aqui, você tinha 10 milhões guardados, você tem 500 mil agora. Você tá indo pra falência. Não dá, peraí. Deixa eu intervir aqui. Aí ele me tira do lugar, tá? E ele entra e começa a administrar o seu dinheiro. Ele fala, ó, não dá pra viver desse jeito. Primeiro, ele não vai mais levar esses 25 seu. Já tirei essa razão, tá? Já melhorei as coisas, tá? Não dá mais pra gastar 25 mil por mês com você. Vamos voltar pros 10. Ó, tem essas coisas aqui, esses carros de luxo, você não precisa. Vamos tirar... Eu estou ajeitando a sua vida, concorda? Uhum. Mas pra você, a sua vida ficou uma bosta agora. Ela ficou muito pior. Então ela vai achar, eu que estou te ajudando. O cidadão vai achar que eu estou destruindo a tua vida. E o cara que destruiu, ele vai achar que ele transformou a sua vida numa maravilha. E é isso que acontece, né? Você pega o boom das commodities, né? Primeiro governo Lula, governo 2003, que era pra gente ter virado uma potência, porque era o boom das commodities. O que o Brasil produz? Commodities.
É só isso que a gente produz. Então a gente tinha assim, a gente tava com o carro lá no alto da colina aqui, a gente tava com o carro lá no fundo do vale. Quem fez o carro ir pro alto da colina foi, quer queira ou quer não, o Fernando Henrique, o Plano Real. Não gosto do Fernando Henrique, mas o Plano Real foi a melhor coisa que aconteceu aqui no Brasil. Ele botou o carro lá no alto da colina. Legal, agora dá pra gente acelerar pra caramba, que agora é só descida. A gente estava descendo, indo rápido, só que por causa da gravidade. Enquanto isso, o Lula roubava o motor, os freios, a direção e tudo. Só que a gente tava andando. E o cara, caramba, olha com o Lula a gente tá andando. Só que sem nada no carro. Na hora que chegou lá no final, lá embaixo no vale, precisou subir de novo. Cadê o motor? Cadê a transmissão? Cadê os freios? Cadê a direção? Não tem nada, né? Aí o cara que entra e pega o carro nessa condição, olha aí, é culpa dele. Então a gente tem esse problema, que a pessoa ela não consegue enxergar os motivos da coisa. Essa foi a leitura que eu fiz, porque assim, se você olhar, o Gustavo morreu em 2013, né? Ainda tá um pouquinho, as commodities ainda estão ali funcionando. Sim. A partir de 2013 é que o negócio desgringolou. Sim. Entendeu? Então assim, essa foi a visão que eu tive. Quando eu conversei, eu falei, não, pô, o Hugo Chávez foi um dos melhores governos pra mim e tal. E eu comecei a perguntar, por quê? Aí ele falou, não, porque a gente tinha, o nosso dinheiro valia mais, a gente, tipo, comprava muita coisa, a economia tava voando e tal. Eu falei, mas por que a economia tava voando? E aí, tipo, ele, não sei, mas tava voando, tipo assim, a cabeça deles é essa, sabe? Tipo, e eu entendo, assim, eles não saberem, porque, cara, assim, galera, o cara trabalha, é uma pessoa que trabalha 20 horas por dia dirigindo um táxi, mano. Tipo, não é um cara que, assim, tipo, tá ali estudando o dia inteiro. O cara que tá ali, pô, hustling, né, que os americanos falam. Cara, ele tem que fazer dinheiro, ele tem que estar correndo na correria dele. E ele comprou caminhão, ele comprou vários negócios. E, cara, ele tava falando, pô, eu tinha caminhão, eu tinha uma cacetada de coisa e, pô, pra mim era bom, sabe? E, só que ele não tem a noção de entender que, tipo, cara, o governo a economia estava boa não por causa do governo. Apesar do governo, exatamente. E, em geral, a economia está boa sempre apesar dos governos, né? Quando está boa. Não por causa dos governos, né? Quem faz a economia... Cara, quem faz a economia é o povo trabalhador e os empresários. Sim. Não é o governo que tá fazendo a economia crescer e girar, né? Tipo, e a gente sabe disso. Não é o governo que escolhe quantos pães um padeiro vai assar porque ele acha que aquilo ali vai ser melhor para a economia ou pior. Não, cara. A economia ela vai se regulando através da sociedade, entendendo a demanda e a oferta das coisas, sabe? Perfeito. Enfim, e aí eu tive essa mesma colocação que você fez. Eu falei assim, pô, eu não vou fazer isso. Porque assim, não tem por que eu ficar justificando o cara por que isso aconteceu. Mas eu entendi que na cabeça dele, o Chaves não era um cara ruim. Ele não falou que amava o Chaves, mas ele falou assim, cara, o governo Chaves foi bom. Pena que levou ao Maduro, né? E ele falou assim, pena que levou ao Maduro. E o cara não enxerga, a situação estava boa, como você falou, apesar do governo. Ele associa ao governo. Ele associa ao governo. Legal. Vai sair um documentário sobre esse episódio? Logo, né? Vai sair aonde? Depende dele. Mesmo. A responsabilidade. Depende a finalização tá na minha mão. Ele bota você na moto na frente. Vamos ver o que vai na frente, tá? Se tiver bom... Não, ele pede pra você entrar na piscina primeiro, pra ver se tá gelada também? Não, não.